Você leva anos para aprender a falar, ler e escrever. É uma grande conquista. Você finalmente consegue se comunicar com todo mundo. Bom, nem todo mundo. Existem mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. E segundo a Unesco, essa gente toda usa cerca de 6.700 idiomas diferentes. E se você quiser aprender uma nova língua, tem que estudar muito. Mas por que é tão difícil aprender uma nova língua? Para entender, temos que falar do órgão que comanda qualquer aprendizado, o cérebro. O seu cérebro está sempre aprendendo coisas novas. Na infância, o processo é mais fácil. É porque o cérebro ainda está se adaptando às necessidades do indivíduo e, por isso, assimila muita informação. O mais curioso é que antes mesmo de aprender a falar, você já é capaz de identificar diferenças linguísticas. Quem explica é a professora Ana Alexandra, do Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento da Mackenzie. Bebés, apenas com alguns meses de vida, eles já reagem de forma diferente, eles já têm ativações cerebrais diferentes quando escutam a sua língua materna, em comparação com quando escutam uma língua estranha. Bom, mas isso não quer dizer que só crianças podem aprender a falar inglês ou espanhol. Nunca é tarde para aprender uma nova língua. O problema é que o processo exige esforço. Sabe aquela história de aprender inglês dormindo? É pura bobagem. Durante o sono, o cérebro percebe o som das pessoas falando, mas não compreende o que está sendo dito. Por isso, aulas de idioma só acordado. E você precisa de muitas delas. Promessas de fluência em inglês com apenas 1 ano de aula também é só propaganda. Especialistas dizem que é preciso de 1.000 a 2.000 horas de estudo para você ter fluência nessa língua. Não é à toa que tem cada vez mais cursos de idiomas por aí. A busca por aulas de inglês, por exemplo, aumentou em 25% só no último ano. E os estrangeiros querem aprender a nossa língua também. O CLEM, Centro de Línguas Estrangeiras do Mackenzie, tem um curso especial para atender essa demanda. E se você acha que é só a gente que sofre para aprender outra língua, fique tranquilo. Aprender português também não é nada fácil. Eu acho que é uma grande diferença entre qual que é escrever e qual que pessoas falar. Você é ser, está, tá, estou, com isso. A grande dificuldade dos alunos é querer aprender um novo idioma usando a gramática da sua língua materna como base. É o que explica Maria Tereza. Ela fala inglês, alemão e francês e é professora em cursos de idiomas. Você tem que pensar numa estrutura da língua. É isso que às vezes os alunos fazem, que eles querem traduzir palavra por palavra e a estrutura não corresponde. Em línguas latinas, em geral, ela corresponde, mas no alemão, por exemplo, é completamente diferente a estrutura, né? Quando estamos aprendendo um novo idioma, normalmente nós pensamos em cada palavra antes de falar, montando frases pouco a pouco. Isso acontece quando a gente quer aprender inglês, francês ou quando um estrangeiro aprende português. Por isso, no começo, as frases saem assim. Eu querer conhecer o menina, que era filho do amigo minha. Dói pra ouvir, né? É porque quando você tem fluência em uma língua, não pensa mais nas palavras antes de falar. O seu cérebro processa automaticamente o que você fala, sem você perceber. É um processo complexo. Em uma conversa, você usa várias áreas do cérebro ao mesmo tempo, mas 2 delas se destacam. Tem uma área chamada área de Broca, que é muito associada com essa questão da expressão da linguagem, que fica na região temporal, não é, do cérebro, e a área de Wernicke, que também é muito ligada com a questão da compreensão da linguagem. Se a gente pudesse simplesmente fazer um upload de conhecimento, como acontece no filme Matrix, seria mais fácil, não é? I know Kung Fu. Porque só para você ter uma ideia, acredita-se que a língua inglesa tenha cerca de 1 milhão de palavras. Como lidar com tanta informação em uma simples conversa? Só que não basta injetar o conhecimento na sua cabeça. Porque não é assim que o nosso cérebro aprende. Você precisa treiná-lo. Veja o que acontece quando você aprende a dirigir. Seu cérebro é obrigado a lidar com várias informações ao mesmo tempo. Como usar o volante, a embreagem, como reagir a ameaças. No começo,
pensamos em cada movimento, em cada ação. São várias informações que percorrem uma intrincada rede de sinapses, que são as ligações entre os bilhões de neurônios. Mas ao longo dos dias, com o treino, o cérebro reforça as sinapses e o ato de dirigir começa a ficar automático. Você repete movimentos sem pensar. O cérebro pensa por você. Isso também acontece quando você aprende a andar, a correr e a falar outra língua. É como fazer exercício. Não adianta querer criar músculos tudo de uma vez. O segredo é praticar e repetir. Um brasileiro aqui aprendendo uma outra língua estrangeira, se ele não tiver outro contato fora do período de sala de aula, é mais difícil, demora mais. É por isso que os europeus se saem melhor na hora de aprender um idioma. O continente abriga vários países com línguas muito diferentes. Só na União Europeia são 23 línguas oficiais. Desde cedo, as pessoas se acostumam a ter contato com outros idiomas e isso ajuda o cérebro. É o caso de Roman, um aluno tcheco da Mackenzie. Sabe quantas línguas ele fala? Eu falo inglês, alemão, russo, tcheco, eslovaco, espanhol e agora eu estudo português. Mas essa habilidade não veio do nada. Não basta apenas conviver com outras línguas para aprendê-las. É preciso estudar e tentar entender como ela funciona. Se fosse assim, bastaria alguns anos junto com golfinhos para você se comunicar com eles. Então, qual o segredo de Roman? Eu gosto de viajar muito e por isso eu gosto de estudar línguas novas. Eu gosto de estudar um pouquinho, um ano ou alguns meses, né? E depois eu gosto de viajar e conversar, discutir. Esse é o segredo. Quer aprender uma nova língua? Faça uma imersão na cultura do país onde ela é falada. Estude com regularidade e pratique a conversação sem medo de errar. E se tiver a oportunidade, viaje. É uma ótima fórmula de estimular o seu cérebro. Viajar, conhecer o lugar, visitar o lugar e ter contato com as pessoas, pode não ser o jeito mais barato de aprender, mas é o mais rápido. E lembre-se, você não aprendeu a falar português na sala de aula. Foi ouvindo, repetindo e errando. Por isso, perca o medo e ganhe o mundo.